2 será destruído, haverá um tribunal chamado de julgamento das nações, onde Deus irá apartar o bode das ovelhas. Os bodes, nós sabemos, serão amarrados e lançados no inferno, mas as ovelhas entrarão no reino de Deus. Que reino é esse? O milênio, que é o conteúdo que nós iremos estudar na aula de hoje. Quem são esses que adentrarão no milênio? As ovelhas que Mateus 25 fala. São aqueles que, na grande tribulação, confessaram a Jesus e não se dobraram ao sistema do anticristo. Tá certo? Algumas pessoas, centenas, milhares de pessoas irão sobreviver aos 7 anos de grande tribulação, e o reino que elas irão experimentar é exatamente esse milênio. É um presente que Deus dará a eles pela sua perseverança nesse tempo de tribulação. Tá certo? Então, nós iremos fazer a leitura inicial em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Quem trouxe papel e caneta, fique atento, porque é muito versículo. É muito versículo. Tá certo? Eu não trouxe todos, porque teria que ser umas 3 aulas só para falar só sobre esse tema. Então, a gente não vai abordar tudo isso, a gente vai resumir as coisas. Certo? Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Amém? Ixi, ninguém encontrou? Amém, amém. Amém, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Só esse verso. Então, irmãos, essa palavra milênio, se você for folhear a Bíblia de Gênesis 1 até Apocalipse 22, você não vai encontrar essa palavra, porque foi uma palavra criada para definir a doutrina. Milênio basicamente significa 1000 anos. Essa doutrina bíblica, que eu acredito que não é ministrada na grande maioria dos templos, porque isso é conteúdo realmente de escola bíblica, e esse conteúdo é conteúdo de curso de teologia, então não são todos que têm acesso, e a gente está trazendo de graça para os irmãos. Então aproveite, irmão, cada palavrinha que a gente está dando aqui para vocês, toda essa escola, o conhecimento que foi dado é de curso de teologia. Ao invés de você pagar, pela misericórdia de Deus, Ele está trazendo de graça para nós tudo. Então já é um motivo para a gente glorificar a Deus. A gente não fica com a mente vazia, a gente não fica desinformado quanto às revelações que Deus nos faz na sua palavra. Então essa palavra milênio você não encontra, mas significa basicamente isso, 1000 anos. Essa doutrina do milênio, ela é uma doutrina que foi estabelecida
nos tempos atuais, é uma doutrina até um tanto antiga, todos concordam a respeito desse milênio. Existem algumas escolas que acreditam que esse milênio não será literal, é apenas um simbolismo, são os amilenistas. Existem alguns que acreditam que nós estamos vivendo um milênio, que no avançar dos tempos a igreja irá dominar o mundo. E existem nós que acreditamos que isso irá se estabelecer na volta de Jesus, tá certo? Então, passagens bíblicas em todo o Antigo Testamento corroboram para essa doutrina. O Antigo Testamento está repleto de passagens bíblicas que falam a respeito desse dia. Anotem aí, Salmos, vou chamar de capítulo para ficar mais fácil. Salmo capítulo 2, do versículo 6 ao 9. Salmo capítulo 2, do versículo 6 ao 9. Isaías capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Capítulo 11 de Isaías, do versículo 6 ao 9. Capítulo 65 de Isaías, do versículo 18 ao 23. É muito texto. Tanto é que eu não vou nem ler, porque senão vai dar 8h30 e eu não termino de ler nem os versículos. Jeremias 31, do versículo 12 ao 14. Jeremias 31, do versículo 12 ao 14. Ezequiel 34, do 25 ao 29. Ezequiel 37, do versículo 1 ao 13. É texto, irmão. Doutrina, ela é formada em cima de texto da Bíblia. Isso não é coisa de pregador não, tá certo? Daniel 2, 35. A prova está chegando, viu? Sem pressão. Joel 2, do 21 ao 27. Aleluia, Deus. Vai valer a noite todinha. Amós, capítulo 9, do versículo 13 ao 15. Miqueias, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Sofonias, o profeta esquecido pelos pregadores, capítulo 3, do versículo 9 ao 20. Apocalipse, capítulo 20.